Quero que voltem à época dos nossos ancestrais e os imaginem preparando um delicioso sanduíche com hambúrguer e queijo, e depois disso, tomando um gostoso sorvete como sobremesa. Não, com certeza não era assim que acontecia. Mas é isso que acontece nos dias atuais, na grande maioria das famílias do Brasil. Ingerimos uma média de mais de 70 quilos de trigo a cada ano, e o trigo não guarda nenhuma semelhança genética, estrutural ou química com aquilo que os caçadores e coletores um dia consumiram. E para que essa conversa toda sobre história? Porque talvez seja aí que resida o problema. Cada vez mais nós vamos contra a fisiologia, usando ingredientes e alimentos para os quais não fomos geneticamente preparados. E existe um órgão que passa despercebido nas notícias, mas que sofre muito com esse tipo de alimentação. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano, um amante de Nutella e de desenvolvimento pessoal. E esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje vamos falar sobre o livro A Dieta da Mente. O vídeo de hoje é sobre dicas sobre mudanças de estilo de vida que você pode realizar para manter um cérebro saudável e alerta, reduzindo assim o risco de doenças cerebrais degenerativas no futuro. E quem que, assim como eu, tem o costume de ler embalagens de alimentos, com certeza já deve ter visto o aviso contém glúten ou não contém glúten, como esse daqui, vindo de um pão de forma. Mas você sabe para que serve essa informação? Antes de ler esse livro, eu pensava que esse aviso só servia para um número mínimo de pessoas que tinham intolerância a glúten. Mas depois da leitura desse livro, minha opinião mudou. Pesquisas e exames já constataram que a grande maioria das pessoas tem, pelo menos um pouco de sensibilidade ao glúten, e que isso pode estimular processos inflamatórios no corpo, inclusive no nosso tão poderoso cérebro. Então, alimentos como tortas, pizzas e cupcakes deveriam passar um pouco mais longe das nossas dietas. Dica número 1: elimine, ou ao menos diminua, o glúten. E já aviso que não é uma tarefa fácil, já que muitos alimentos têm glúten, mas é algo que já comecei a fazer com a minha dieta. E para quem algum dia já pensou em alguma dieta saudável para o corpo, a diminuição da quantidade de açúcar consumida, como em sorvetes e outros doces, está praticamente em primeiro lugar. Vivemos numa sociedade que consome açúcar como nunca antes havíamos consumido. Vocês sabiam que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda o consumo de cerca de 25 gramas de açúcar por dia e que hoje consumimos em média 6 vezes mais do que isso por dia? Não sei se entenderam, mas o que acabei de falar é que comemos atualmente em média 6 vezes mais açúcar do que nosso corpo precisa. E a gente não precisa ser médico para perceber a explosão de pessoas com obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e outras doenças causadas pelo uso excessivo do açúcar. Na nossa família sempre tem um caso, algum amigo que está assim, ou aquele conhecido que vemos todo dia. Cada vez mais vemos mais e mais casos. E aí nessa hora a gente começa a perguntar, mas eu praticamente nem uso açúcar na minha alimentação, como assim eu como 6 vezes mais que o recomendado? O que acontece é que a indústria alimentícia se aproveita tanto do quanto nosso corpo gosta de açúcar, que está colocando açúcar em praticamente todos os alimentos. Só um copo do refrigerante mais famoso do Brasil tem 37 gramas por lata, que já é bem mais do que o recomendado para um dia. E isso sem falar do pão de forma integral, que com apenas 2 fatias tem mais do que essa quantidade. E ainda pior, pois o açúcar, aliado à farinha de trigo usada, exponencializa o poder maléfico de picos de glicose no sangue. Dica número 2: diminua carboidratos e o açúcar. E a pergunta que fica, depois que falamos em tirar glúten, tirar o açúcar e tirar carboidrato, é: o que então devemos comer? E a dica do livro é investir nas chamadas gorduras boas. Não é aquela batatinha que você come, não é a coxinha frita e também não é aquele pão com mortadela que deixa até a sua mão brilhando. É um outro tipo de gordura, encontrado em outros alimentos. Fomos criados e acostumados com a ideia de que a gordura é algo ruim para o nosso corpo, o que em muitos casos é verdade. E também sempre ouvimos que se quiséssemos emagrecer e ficarmos saudáveis, devíamos fazer uma dieta pobre em gorduras. O problema é que isso vai contra o que, de novo, os nossos ancestrais se alimentavam. O que diz o livro é que deveríamos buscar mais fontes de gorduras boas, encontradas, por exemplo, nas sementes, que são muito mais semelhantes ao que nossos ancestrais comiam. Dica número 3: aumente o consumo de gorduras boas.
E agora já falamos um pouco sobre alimentação, mas ainda existem dois itens que precisamos destacar, se quisermos ter uma mente mais poderosa. O primeiro delas é o exercício. Existe um elo muito grande em praticar exercícios e ter uma vida mais saudável. E isso todos já devem saber, mas o que descobertas mais recentes tornam mais do que claro é o elo extremamente forte entre exercícios e a saúde mental. O exercício, nas palavras de cientistas, parece construir um cérebro resistente ao encolhimento físico. Na verdade, como seres humanos, sempre fomos fisicamente ativos. Foi só num período bem recente que conseguimos o privilégio de uma vida sedentária. Porém, nosso corpo, que foi moldado há muitos anos atrás, exige exercícios aeróbicos regulares para sustentar uma qualidade de vida. A dica número 4 é: exercite-se. E por último, algo que é subestimado por quase todos, e é a dica número 5: durma. Pesquisas e mais pesquisas apontam para a ligação direta entre uma boa noite de sono e a qualidade da sua mente. Se você é a pessoa que ainda pensa que dormindo 2 horas a menos por dia estará ganhando mais 2 para ser usada, saiba que você está enganadíssimo. Algo chamado queda de produtividade irá te derrubar. Digo isso porque uma das grandes mudanças na minha vida ocorreu quando eu li sobre isso e resolvi colocar isso em prática. Eu também era desses que resolviam dormir menos do que precisava por dia com o intuito de fazer mais coisas durante o dia. A partir do momento que aumentei minhas horas de sono, boom, a produtividade, a vontade de fazer coisas gratificantes, até o começo desse canal, isso tudo aconteceu. A dica é simples e também gostosa: arrume seu quarto e o deixe como um local apropriado para dormir, e simplesmente durma. E essas foram 5 dicas do livro A Dieta da Mente. Se quiser saber mais, recomendo fortemente a leitura do livro. E também aguardo vocês nos comentários com suas dúvidas e sugestões de leituras complementares. E também se inscreva para receber notificações de mais vídeos como esse. Vamos todos juntos nutrir a nossa mente e seja uma pessoa melhor.